que permanece quando tudo muda. Sejam muito bem-vindos ao Café com Filosofia especial de férias. E se amanhã você despertasse com o mesmo rosto, com o mesmo nome, com a mesma voz, mas nenhuma das ideias, valores, lembranças ou convicções que possui hoje, você ainda seria você? Pense cuidadosamente antes de responder, porque essa não é apenas uma pergunta sobre identidade, é uma pergunta sobre a sua existência. Talvez você jamais tenha percebido, mas essa questão pode mudar completamente a maneira como você enxerga a sua vida, a sua família e o seu país. O convite de hoje permite navegar por um dos mais antigos e fascinantes paradoxos da história do pensamento humano. Uma reflexão iniciada há mais de 2000 anos na Grécia Antiga, mas que parece ter sido escrita para explicar o nosso tempo. Tudo começa com um navio. Não um navio comum, mas o lendário navio de Teseu. Segundo a tradição grega, depois de derrotar o Minotauro e libertar Atenas, Teseu regressou em sua embarcação que passou a ser preservada como símbolo de coragem e de vitória. Entretanto, o tempo não poupa nem mesmo os símbolos. Veja bem, o tempo é implacável e certamente uma tábua apodreceu e precisou ser substituída. Depois outra, mais tarde trocaram o mastro e em seguida as velas, depois os remos e também o convés. Décadas se passaram, séculos talvez, até que em um momento determinado não havia mais nenhuma peça original daquele navio. Foi então que surgiu uma pergunta que atravessa os séculos e permanece sem uma resposta definitiva. Se todas as partes foram substituídas, aquele ainda era o navio de Teseu? Essa questão, aparentemente simples, revela um dos maiores problemas da filosofia, o problema da identidade. E o que faz algo continuar sendo aquilo que é? A sua matéria, a sua história, a sua função, a sua memória, ou existe alguma essência invisível que permanece mesmo quando tudo muda? Heráclito afirmou que tudo está em constante movimento. Segundo ele, ninguém entra duas vezes no mesmo rio, até porque o rio não é mais o mesmo, mas também porque a sua água já é outra, e aquele que retorna ao rio também já não é mais a mesma pessoa. Aqui Heráclito nos afirma que mudar não era um acidente da existência, era a própria natureza do universo que levaria às mudanças. Parmênides, porém, seguia um caminho oposto. Para ele, a verdadeira realidade jamais muda. Aquilo que realmente existe permanece. A mudança pertence ao mundo das aparências. Já para Aristóteles, ele nos busca a conciliação dessas posições entre distinguir essência de acidente. As características externas, segundo Aristóteles, podem mudar sem que a natureza essencial desapareça. Uma criança torna-se adulta, o corpo envelhece, os cabelos embranquecem, as opiniões amadurecem. Mesmo assim, continuamos reconhecendo aquela pessoa. Séculos depois, John Locke sustentou que a nossa identidade repousa na continuidade da consciência e da memória. Somos, em grande medida, aquilo de que nos lembramos. Mas essas respostas também provocam novas dúvidas. Se alguém perde completamente a memória, será que deixa de ser quem realmente foi? Paul Ricoeur propôs que a nossa identidade não é um objeto imóvel, mas uma narrativa. Não somos definidos apenas pelo que somos hoje. Somos definidos pela história que conecta aquilo que fomos, aquilo que somos e aquilo que desejamos nos tornar. E talvez seja exatamente aqui que o paradoxo do navio de Teseu encontre a sua maior atualidade. Pensemos na seleção brasileira.
Pelé vestiu essa camisa. Depois vieram tantos outros e ainda virão. Mudaram os jogadores, mudaram os treinadores, mudaram os esquemas táticos, mudaram as chuteiras, mudou até a forma de jogar. Mas milhões continuam dizendo: esta é a seleção brasileira. Mas por que fazemos essa afirmação? Porque sua identidade não depende apenas das pessoas que a representam em determinado momento. Ela depende de uma memória coletiva, de símbolos compartilhados, de uma tradição construída por sucessivas gerações. A Copa do Mundo nos oferece um exemplo extraordinário. A cada 4 anos, praticamente todas as equipes mudam. Novos atletas surgem, outros se aposentam. Independente do que aconteça, a história permanece. Mas será isso o suficiente? Será mesmo? Ou apenas preservamos um nome enquanto sua essência já foi profundamente transformada? Agora deixemos o esporte e olhemos para algo ainda mais sensível. Chamo a atenção para a política. Os governos mudam, os presidentes passam, parlamentares são substituídos, as leis recebem alterações, as constituições acumulam emendas, partidos modificam seus programas, mudam suas alianças, mudam seus discursos e então surge a pergunta inevitável: em que momento um partido deixa de ser fiel aos seus princípios para justificarem a sua criação? E mais ainda, em que momento uma democracia conserva apenas o nome, enquanto a sua essência desaparece lentamente? Essas perguntas não pertencem apenas aos filósofos. Elas pertencem a qualquer cidadão comprometido com a liberdade e com as instituições. As mudanças, de fato, são inevitáveis. Nenhuma sociedade permanece imóvel. Nem toda transformação preserva aquilo que realmente importa. Há mudanças que aperfeiçoam, há mudanças que amadurecem, há mudanças que descaracterizam completamente aquilo que um dia existiu. O mesmo vale para nós, seres humanos. Quantas vezes ouvimos alguém dizer: você mudou? Talvez a questão mais importante não seja saber se mudamos, até porque todos mudamos. A verdadeira pergunta é: ainda reconhecemos em nós os mesmos princípios que davam sentido à nossa existência? Viktor Frankl afirmou que o ser humano não é definido apenas pelas circunstâncias que enfrenta, mas pela atitude que escolhe diante delas. Já Zygmunt Bauman descreveu o nosso tempo como uma modernidade líquida. Tudo parece transitório. Empregos, relacionamentos, convicções, instituições, até a verdade parece muitas vezes negociável, não é mesmo? Vivemos cercados pela velocidade das mudanças, mas talvez tenhamos nos esquecido de perguntar o que realmente merece permanecer. E talvez essa seja a maior lição do navio de Teseu. A identidade não está apenas nas peças que compõem o navio. Ela também habita sua história, sua finalidade e a direção para a qual continua navegando. O mesmo acontece conosco. Mudamos de idade, mudamos de profissão, mudamos de opinião, mudamos de cidade, mudamos de sonhos. Mas enquanto existir um propósito capaz de dar unidade à nossa existência, talvez continuemos sendo quem realmente somos. Se absolutamente tudo em sua vida pudesse ser substituído, suas lembranças, suas crenças, seus hábitos, seus afetos e até os seus valores, o que ainda restaria que pudesse ser chamado de você?
Talvez essa seja uma pergunta sem resposta definitiva, mas é justamente por isso que ela atravessa mais de 20 séculos, porque a filosofia nunca pretende apenas responder, ela pretende despertar. E talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido descobrir se aquele continua sendo o navio de Teseu. Talvez a questão sempre tenha sido outra. Enquanto o tempo substitui silenciosamente cada parte de quem somos, quem é o verdadeiro comandante da embarcação que chamamos de vida? Pense nisso. E eu fico por aqui. Eu espero vocês na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.